de hoje eu vou fazer um resumão de história referente à matéria de Reforma Protestante. Então vamos lá. A Reforma Protestante teve início com as críticas à Igreja Católica. Por quê? Estava tendo um movimento lá na época chamado de humanismo. E o humanismo ele começou a ter ideias, disseminar ideias de que a igreja precisava passar por reformas para ela continuar sendo a fonte de salvação. Porque a Igreja Católica já tinha muito poder na época, muitos fiéis, e ela arranjava mais maneiras de continuar tendo mais poder. E por isso, ela já começou a ter uma imagem suja de ser um local corrupto. Aí veio dois pensadores, a dupla sertaneja, John e Jen. Não vou colocar o sobrenome, mas é só vocês pensar, John e Jen. Eles criticaram uma prática que tinha dentro da Igreja Católica e que era muito polêmica, que é a venda de indulgências. As indulgências é o perdão pelos pecados. Eles começaram a vender isso. Então, para você ser perdoado, você precisava pagar tanto valor para a igreja. Aí você garantia o seu lugar no céu. Essa era uma prática que a Igreja Católica tinha e que foi praticamente o ponto ali onde começou a Reforma Protestante. Porque, tipo assim, nossa, eu preciso pagar para ter meu lugar no céu? Será que Deus realmente quer isso? Aí começou a vir alguns reformadores que começaram a criticar a igreja. O que deu início à real reforma protestante foi o Martinho Lutero, porque ele começou a pregar que a única forma de salvação era tendo fé em Deus. Aí ele também defendeu que a Igreja Católica tinha que passar por reformas. Ele até fez um livro com 95 teses. Essas 95 teses eram meio que 95 ideias para a Igreja Católica mudar, passar pela reforma. Aí o Lutero, ele ganhou muitos seguidores. E aí esses seguidores se juntaram e fizeram uma igreja própria, que é a Igreja Protestante. Aí umas coisas que ela se diferenciava da Igreja Católica é que a Igreja Protestante não respeitava o Papa, nem dogmas católicos. Nossa, eu já tô errando as palavras, hein? Tá doido? Outra coisa também que diferenciou a Igreja Protestante foi que ela deu o direito dos seus fiéis de interpretar a Bíblia, que antes era uma coisa restrita ao Papa. Só o Papa podia interpretar a Bíblia, como se os outros não tivessem o intelectual suficiente para poder entender a Bíblia. Outra coisa que a Igreja Protestante tirou também é a obrigação do celibato. Porque padre não pode casar, não pode namorar, não pode beijar, não pode nada. E lá na Igreja Protestante, eles falaram assim, não, o Papa não. O nosso pastor, né, o nosso pregador, pode fazer isso tudo. Pode fazer isso tudo. Ele tendo fé em Deus, ele está dentro da nossa igreja. Outro pensador também foi o João Calvino, que formulou as ideias calvinistas. A doutrina do João Calvino já era baseada na salvação pela predestinação. É como se Deus já escolhesse quem ia ser salvo e ia para o céu. Só que como lá, né, eles não podiam adivinhar quem Deus escolheu para ser salvo, eles pensavam que os predestinados iam ter sucesso no trabalho ou em algum negócio que eles fizessem. Então, uma pessoa que tivesse sucesso no trabalho e no negócio, Deus escolheu ela para ser predestinada. Outra reformadora, assim, que foi mais louco de todos, o mais nada a ver, foi da Igreja Anglicana. Por quê? O monarca da Inglaterra, ele queria se divorciar para casar de novo com outra mulher. Só que o Papa não deixou. Aí ele ficou bravo com o Papa e falou assim, não, eu não vou ser mais da Igreja Católica. E fez uma igreja própria, que ficou chamada de Igreja Anglicana, né? Nada a ver. Agora, a gente teve a Contra-Reforma. Porque a Igreja Católica começou a ver que foi surgindo diversas outras doutrinas aí, cada uma com uma ideia de salvação diferente. E ela veio e falou assim, não, a Igreja Católica, a fé em Deus é uma só e ocorre em um só lugar. Então, eles queriam unir todos os católicos de novo. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram ações contra a Reforma Protestante. Por isso que ficou chamado de Contra-Reforma. Aí, a igreja, ela teve dois objetivos na Contra-Reforma. O primeiro era reaproximar os membros do clero e os cristãos.
junto de poder espalhar a fé católica para outros lugares. E o outro objetivo era reafirmar que o Papa era uma autoridade e que o Papa tinha que ser respeitado e os suas regras junto com os membros do alto clero. Agora a gente teve vários métodos utilizados dentro da Contra-Reforma. O primeiro deles foi a Companhia do Divino Amor ou então Ordem dos Capuchinhos. Vocês podem chamar de qualquer um dos dois nomes. Aí essa Companhia do Divino Amor eram organizações que tinham que ajudar populações mais pobres e poder divulgar para essas populações mais pobres ensinamentos da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica vai lá, vai dar pão para elas porque elas estão passando fome, e elas vão virar e falar, fazer um marketing para eles mesmos. E é óbvio que o povo pobre vai ficar doido, né? Porque a Igreja Católica ajudou eles, então eles vêm como um lugar bom. O segundo foi a Companhia de Jesus. Essa parte de ser de Jesus é porque era formada por membros jesuítas. E aí esses membros jesuítas tinham que expandir a fé católica, expandir para outros territórios e evangelizar novos territórios. Não só falar da fé católica em outros territórios, como também converter as pessoas ao catolicismo. O outro método e último foi o Concílio de Trento, que foi quando os bispos e os membros da igreja se reuniram para discutir quais princípios que têm que ser respeitados por todos os católicos. Tipo assim, se você for católico, você tem que respeitar isso. E o Concílio de Trento, o Concílio de Trento, ele teve diversas consequências boas para a Igreja Católica, porque reafirmou a autoridade do Papa e de outros membros do alto clero, defendeu que o celibato tinha que ser seguido e pronto, principalmente para os membros da igreja, né? Porque se você só segue o celibato se você for um papa, né? Um padre, enfim, um membro da igreja. E lá eles defenderam isso de novo. Porque lá na Reforma Protestante, a pessoa podia ser padre, né? Que o padre deles é chamado de pastor. A pessoa podia ser pastor e não viver no celibato. Mas na Igreja Católica, se você for pastor, se você for padre, você tem que viver o celibato. Outra coisa também é que reafirmou que o clero tinha um papel na relação das pessoas com Deus. E eles revalidaram as indulgências, só que dessa vez eles não continuaram vendendo, porque viu que foi uma prática muito denunciada, assim podemos dizer. E outra coisa é que todos esses métodos foram muito importantes para a expansão, né, do catolicismo, porque eles espalharam o catolicismo para novos lugares, e reconsolidar o catolicismo que tinha sido fragmentado por conta da reforma protestante, das reformas de João Calvino e da igreja anglicana. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.